Senhor, Tu és Deus zeloso, poderoso e gracioso. A Tua graça, Pai, excede muito o nosso entendimento. Excede, Pai, muito os nossos desejos mais profundos. Na verdade, Senhor, é na Tua graça que nós encontramos paz para encarar a vida e para enfrentar, Pai, a realidade que às vezes se mostra duríssima. O Senhor é a nossa alegria, é a nossa satisfação. O Senhor é o nosso único bem. Nós não temos, Pai, nada para Te oferecer. Ao contrário disso, os nossos atos, ó Deus, são sujos, são repletos, ó Pai, de pecado. E quando a gente lê, Pai, esses mandamentos que o Senhor expõe, a gente percebe, Pai, que a gente não consegue ficar diante de Ti. Pai, eu estou com o coração, ó Pai, pleno de temor, porque é a respeito da Tua santidade que isso aqui fala. E revela também, Pai, os pecados da gente. Por isso, meu Deus, eu recorro ao Senhor Jesus Cristo, aquele que cumpriu cabalmente todos esses mandamentos e imputou a sua justiça a mim. Então, Pai, é na intrepidez daquele que foi justificado pelo Senhor Jesus que eu me aproximo de Ti e te peço que o Senhor me dê fidelidade para expor a Tua palavra e para que nada, ó Deus, que eu venha dizer faça tropeçar os meus irmãos. Pai, traz à tona aquilo que fere a Tua santidade na nossa vida. Pai, deixa evidente tudo aquilo que é podre em nós, para que, Senhor, nós possamos aprender a Tua palavra, decorar a Tua palavra e viver a Tua palavra. Para que, ó Deus, a gente tenha uma vida santa, procurando, ó Deus, em tudo Te agradar. Senhor, também abençoa esse instrumento que o Senhor mesmo nos deu. A internet, a conexão. Esse momento, ó Deus, guarda para que a Tua palavra flua de maneira tranquila. E, ó Deus, eu te peço, como diz o Salmo 126, versículo 4, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Restaura, Pai. Esses dias são dias terríveis para nós. Longe dos irmãos, longe de familiares. Tem sido um sofrimento terrível, ó Deus, para nós. Portanto, restaura, Pai, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, então, vamos lá, eu vou colocar a apresentação agora, tá? E a partir de agora vocês vão ver só o slide, ok? Beleza. Então, como eu disse a vocês, nós estamos iniciando, vamos tomar assim como regra o fato da gente estar iniciando a exposição dos 10 mandamentos, né? Mas os 10 mandamentos, eles não surgem na Bíblia sem um contexto. Então, tudo na Escritura demanda contexto, tudo na Escritura demanda o seu enquadramento numa janela maior. E a janela maior na qual os 10 mandamentos estão inseridos é o Pentateuco. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho o Pentateuco. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o panorama, né, geral, os temas principais do Pentateuco e o Êxodo. A maioria de vocês assistiu esses 2 primeiros itens aqui, na primeira aula lá presencial. O panorama e os temas principais. Então, eu vou passar por eles, não vou me estender muito. Se houver dúvidas, aqueles que não assistiram a aula, a gente pode tirar em outro momento, né, no final da aula, e depois eu vou mergulhar um pouco no Êxodo, que é o contexto mais imediato ali do livro de onde se encontram os 10 mandamentos. Bom, então, o Pentateuco ele é composto dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Se vocês olharem aí no índice de vocês, a gente encontra esses 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses livros, eles compõem, então, essa instrução inicial do povo de Deus, que é chamada também de Torá,
Lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, nós encontramos exatamente essa palavra, vara de medir. Jesus, quando está fazendo uma espécie de resumo da lei do Senhor, dos 10 mandamentos, ele diz assim: tudo quanto, pois, que quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esta lei e os profetas que Jesus aqui está se referindo é exatamente essa Torá. Então, Torá significa exatamente vara de medir. É exatamente uma régua. É como um padrão. A melhor tradução seria um padrão. Então, o que a gente encontra aqui no Pentateuco, na Torá, nesses 5 primeiros livros, é exatamente esse padrão de Deus que ele vai e coloca como os primeiros livros da sua santa palavra. Algumas coisas interessantes sobre o Pentateuco. Primeiro, que o Pentateuco ele é atribuído a Moisés. Moisés foi que escreveu o Pentateuco. Isso é bastante consolidado há muitos anos. Filo de Alexandria, Joséfo, um grande historiador da igreja, considera o Moisés como o autor. Também outros documentos, a Mishnah e o próprio Talmud, consideram Moisés o próprio autor do Pentateuco. Obviamente, há partes do Pentateuco, poucas delas, que a gente não pode atribuir a Moisés. Por exemplo, quando há a descrição de que Moisés morreu, e ali existe algo a mais. Então, se você olhar lá em Deuteronômio 31, ele diz assim, Deuteronômio 31, versículo 22. Desculpa, aqui ele está falando sobre o próprio cântico de Moisés, mas lá no final de Deuteronômio há o anúncio da morte de Moisés. E, obviamente, aqui o capítulo 34 todo, obviamente, isso aqui não foi Moisés que escreveu, mas o livro todo, os 5 livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles são livros que são atribuídos à autoria do próprio Moisés. Moisés, servo do Senhor, a gente vai falar dele um pouquinho mais daqui a pouco. Os temas principais que a gente encontra nos 5 primeiros livros da Bíblia, eles são temas que não estão, obviamente, restritos a esses 5 livros. Eu diria que esses são 3 temas que percorrem a Bíblia inteira. Então, nos 5 primeiros livros da Bíblia, a gente encontra a soberania de Deus. Em todos eles é possível você encontrar a soberania de Deus. A gente vê a soberania de Deus lá em Gênesis, na hora do começo da criação, mas a gente também vê a soberania de Deus quando Deus mesmo institui as leis que iam reger a vida do povo, a fim de que o povo o adorasse. Então, isso é um ato de soberania. Como eu quero que vocês me adorem? Desse modo. Esse é um ato de soberania. A gente também vê muito claramente nos 5 primeiros livros da Bíblia a seriedade do pecado. O pecado para Deus é algo seríssimo, porque fere a sua santidade, fere aquilo que é algo que não deveria ser maculado. E a seriedade do pecado, ela é tratada de maneira brutal nos 5 primeiros livros, no Pentateuco. Há vários e vários momentos em que o pecado é punido com a morte. Foi essa a promessa que existia já em Gênesis, no capítulo 3, ou seja, o pecado geraria a morte, e a morte física acontece diversas vezes por causa do pecado nos 5 primeiros livros da Bíblia. Mas também, nesses 5 primeiros livros da Bíblia, aparece muito claramente a graça de Deus. Às vezes a gente faz essa separação, como se o Velho Testamento fosse a era da lei e o Novo Testamento fosse a era da graça. Mas nada mais longe da realidade bíblica, porque na realidade nós encontramos a graça de Deus tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. A graça de Deus é mostrada claramente no Velho Testamento já com relação a Caim. Caim, um homem que matou o seu próprio irmão, que feriu de morte o seu próprio irmão, é o primeiro assassino das Escrituras, da história humana. E esse homem recebeu uma marca na testa para que ninguém o ferisse, e ele foi preservado, ele foi enviado para uma cidade. Aquilo ali certamente já é graça de Deus, e a gente observa isso em muitos outros fatos. Então, a graça de Deus ela é abundante nos 5 primeiros livros da Bíblia.
É muito interessante, ao você ler, fazer a leitura dos livros, você procurar encontrar esses três temas ali naquelas passagens. Você sempre vai encontrar a soberania de Deus, ou seja, é uma pergunta, onde está a soberania de Deus aqui? Você também vai encontrar Deus falando a respeito do pecado e da seriedade desse ato terrível, e você também vai encontrar a graça de Deus. Isso é uma maneira fácil e boa de estudar qualquer livro da Bíblia, e os 5 primeiros livros do Pentateuco não são diferentes. Bom, a gente tem diversos gêneros literários no Pentateuco. No Pentateuco a gente encontra a lei propriamente dita, a gente encontra narrativas, as narrativas são abundantes no Pentateuco, a gente encontra poesia, e a gente também encontra um gênero literário que a gente pouco dá importância, que é a genealogia. Ela é um gênero literário encarado ali a partir daquela cultura. Mas, sobretudo, nós vamos encontrar a lei, isso que nós vamos estudar, na própria lei, positivada aqui em Êxodo 20 e também repetida em muitos outros capítulos, mas nós também vamos encontrar nas próprias narrativas, aplicações da lei, observâncias da lei, não observâncias da lei, as penalidades com relação a isso. Os 5 primeiros livros, eles são bastante ricos nesses 2 gêneros literários aqui. Esse é o caso, por exemplo, a gente explorar em apenas uma aula esse gênero literário chamado lei, mas infelizmente a gente não vai ter tempo para isso. No decorrer da exposição do curso, eu de vez em quando vou dar uma pitada sobre isso para vocês. Bom, então vamos examinar aqui 4 dos 5 livros, porque o Êxodo a gente vai tratar um pouco mais lá na frente, com um pouco mais de pormenor, tá? Então, o primeiro livro é o livro dos começos, o livro de Gênesis. E o livro de Gênesis, ele conta exatamente isso, como tudo começou. Mas não apenas como começou toda a história, não apenas como começou a história humana na criação, não apenas como começou a criação. A criação teve um início, e o início dela é exposto de maneira clara no primeiro versículo do primeiro capítulo de Gênesis. Mas também em Gênesis nós começamos a observar uma história, que é a história que vai ser contada durante toda a Bíblia, que é a história de Deus e do seu povo. Isso é muito importante em Gênesis. Gênesis é como se começasse bastante amplo, Deus criou os céus e a terra, mas aí ele vai se concentrando, e ele vai contando a história do povo com Deus. A gente vê claramente essa divisão, a história primitiva de 1 a 11. A gente já encontra ali o proto-evangelho, lá em Gênesis, capítulo 3, quando Deus promete um homem, filho de mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, que havia incitado em Eva o desejo pelo pecado, e Eva caiu, e assim também Adão, seguindo a voz de Eva. Ali conta a história primitiva, mas ali a gente já começa a ver que alguém vem surgindo lá no fundo. Olha, vai ter um homem, filho de mulher, que ele vai pisar a cabeça da serpente e ele vai redimir vocês. A gente já observa lá no começo, em Gênesis 3 já, a graça de Deus mostrando esse proto-evangelho. Depois a gente começa a ver uma história longa, que é a história patriarcal, os grandes patriarcas do povo de Deus. E aí, dentro dessa história patriarcal, até do capítulo 12 ao 36, a gente vê Deus estabelecendo com o homem, isso é muito importante para o nosso curso todo, uma aliança. Ele começa a estabelecer uma aliança com o homem, e essa aliança é algo também que vai percorrer toda a Escritura. Esse é um grande tema das Escrituras. É muito bom, eu diria, é essencial ler as Escrituras a partir da revelação dessa aliança. E ali também a gente vê algo bastante interessante. Olha o que diz Paulo lá em 2 Coríntios 1, 20. Não, 20 não, até está errado isso aqui. Depois eu vou corrigir, até no outro slide estava corrigido e eu acabei não corrigindo. Mas o fato é que o Senhor Jesus Cristo, ele aparece como um verdadeiro sim de Deus, e essa afirmação, essa positiva afirmação de Deus, Deus inclinado para nós,
É algo que nasce e começa lá na aliança, quando Deus estabelece uma aliança graciosamente com o seu povo. Há uma descrição linda, quando Deus olha o seu povo, ele compara como uma mulher suja, suja como se tivesse acabado de ter as suas regras mensais, e eles consideravam a menstruação algo impuro, mas Deus olha e Deus se apaixona por Israel. Israel, a menor de todas as nações, uma nação absolutamente desinteressante, mas essa própria nação foi alvo do amor de Deus, e com ele Deus fez uma aliança. E também, nesses capítulos de 37 a 50, nós começamos a ver uma promessa sendo realizada, a reversão do mal. Lá no capítulo 50 de Gênesis, nós observamos José falando isso, que tudo o que os seus irmãos tinham intentado contra ele como mal, o estratagema que eles tinham feito para que José para que José fosse vendido como escravo, tudo aquilo Deus havia revertido e havia transformado em graça e bondade para com José. Mas não só para com José, nós vamos ver que essa graça de Deus para com José é uma graça que ela atingiu todo o povo de Deus. Nós vamos ver isso lá quando a gente chegar em Êxodo. E o que é interessante disso é que aqui você já começa a ver que Deus vai mostrando como ele vai reverter esse mal que começou com o pecado, com a rebelião humana, como ele vai reverter isso num bem extraordinário, e isso vai se dar de maneira apoteótica e absoluta com a vinda do seu próprio filho, para que ele revertesse esse mal absurdo. Então, o que eu acho tremendo quando a gente lê Gênesis, principalmente essa parte, é você começar a observar que Deus usa o próprio mal, o mal exposto no mundo, para fazer bem ao seu próprio povo. Essa calamidade que nós temos experimentado, essa quarentena que tem oprimido, que tem nos cansado, que tem nos estressado, isso é usado pelo próprio Deus para um bem extraordinário. Ontem teve uma live enorme da Igreja Presbiteriana, promovido pela Igreja Presbiteriana, e foi uma bênção muito grande. Quando que a gente teria isso sem essa situação que a gente está vivendo? Outras coisas que andaram rapidamente, eu acho que houve um aumento no temor do Senhor, as pessoas estão temendo, as pessoas estão com medo de toda essa circunstância. Então, mesmo esse mal que nós temos experimentado, Deus reverterá para o bem e para a sua própria glória. Já o livro de Levítico é um livro que eu gosto de chamar dele de A Separação. Por quê? Porque ele é um livro que ele vai mostrar que esse povo que foi escolhido por Deus, ele é um povo singular. A singularidade desse povo não está no próprio povo. Não é o próprio povo que era interessante, não é o próprio povo que era maravilhoso. Mas aquele povo, ele foi escolhido por Deus. E porque ele foi escolhido por Deus, ele se torna um povo singular. E essa singularidade, ela precisa ser mostrada de alguma maneira. E a maneira com a qual Deus mostra essa singularidade é com as próprias leis, as leis sacrificiais, mostrando que esse povo sujo pelo pecado, ele precisa de leis muito específicas que são criadas pelo próprio Deus para que eles sejam aceitos, para que os seus pecados sejam perdoados. Aqui a gente já começa a observar que pecado demanda sangue. A gente também começa a observar uma narrativa muito interessante, que é a narrativa sacerdotal. Aparece essa figura do sacerdote. Esse sacerdote, ele é um mediador. Ele é um mediador entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. Então, a gente começa a observar, surgir essa figura. Lá em Gênesis, nós vemos alguém que vai vir esmagar a cabeça da serpente. Em Levítico, aparece uma figura de um mediador sacerdotal. A gente também começa a observar essa pureza ritual. Ou seja, as leis, elas denotam, elas apontam para uma perfeição. Qual é o homem que vai dar conta de toda essa perfeição, naqueles mínimos detalhes? Essa pureza ritual começa a mostrar isso. E, finalmente, lá em Levítico, no capítulo 17 a 27, a gente vê um verdadeiro código de santidade. Todo ele aponta para Cristo. Mas é interessante que nós observamos algo muito presente no livro de Levítico. E esse também é uma dica aqui de como ler. A gente observa 3 coisas que aparecem claramente. O sacerdote, que é esse mediador, o sacrifício
e a pureza e a santidade. Essas três coisas apontam para uma necessidade maior que nós temos. Nós precisamos de um mediador. Se encontrar com Deus como nós somos, não é viável. Nós precisamos de alguém que medie essa circunstância. Também nós precisamos de sacrifício. O pecado, ele demanda derramamento de sangue. Mas será que esse sangue derramado precisa ser derramado constantemente, eternamente, o tempo todo? Porque se esse sacrifício fosse de fato perfeito, ele não precisaria se repetir. Mas a lei está mostrando que esse sacrifício ele se repete dia após dia, porque ela está evidenciando, ela está deixando claro que, conquanto haja bastante detalhe, esse sacrifício é um sacrifício imperfeito. E também nós observamos a pureza e a santidade de Deus. Deus demanda uma pureza que nós não conseguimos alcançar. E por isso, o livro de Levítico revela que nós precisamos de alguém superior, de alguém que possa exercer esse ofício sacerdotal, possa executar um sacrifício perfeito, porque esse próprio sacerdote é alguém puro. A gente observa isso. Se vocês forem olhar em Levítico, vocês vão ver que o próprio sacerdote ele precisava oferecer sacrifício por ele. Por quê? Porque ele não era puro. Nós precisamos de um sacerdote puro. O livro de Números, ele mostra duas partes bastante marcantes. Primeiro é a morte do antigo, e a segunda parte é a elevação do novo. É exatamente o povo saindo do Egito e chegando até o monte, e dali do monte para frente é a história deles entrando na terra. Mas uma coisa interessante, três temas aqui bastante interessantes do livro de Números, que eu achei muito bacana, é que ele mostra a fidelidade de Deus, porque esse povo foi escolhido, ele foi tirado do Egito, ele foi levado para uma terra muito fértil, existiam promessas maravilhosas para esse povo, mas esse povo é infiel. Mas Deus se mantém fiel à sua própria aliança, mesmo diante da provocação, mesmo das coisas absurdas que aquele povo faz. Povo esse que estava sendo sustentado, povo esse que estava sendo mantido por Deus, esse povo ainda assim se mostra infiel, mas Deus permanece fiel, mesmo diante dessa infidelidade. Também surge aqui, no livro de Números, algo bastante evidente, o deserto como uma figura de depuração do povo. Nós, constantemente, no linguajar evangélico, nós observamos o uso do deserto como um sinônimo de provação. E a verdade, a Bíblia usa o deserto como sinônimo de provação. Mas ela usa, sobretudo, como um sinônimo, um lugar de depuração. O povo é depurado. Observem que aquele povo que saiu lá do Egito, que foi libertado por Moisés, só 2 homens daquele povo entraram na terra prometida. O deserto depurou, o deserto matou todos os outros, porque os outros haviam sido infiéis a Deus. Então, a fidelidade de Deus é para com seu povo, mas ela é sobretudo para com a sua palavra. Apenas 2 homens, Josué e Caleb, daqueles que haviam saído do Egito, entraram na terra prometida, porque os outros todos pecaram contra Deus e Deus os matou no deserto. Então, o deserto surge como essa figura de depuração. E, finalmente, a santidade. Lá no capítulo 3 e 4, no tabernáculo e seus acessórios, mostram a absoluta santidade de Deus de maneira visível. Era necessário que o povo tivesse aqueles instrumentos, era necessário que aquilo ficasse palpável para que o povo soubesse da santidade daquele Deus a quem eles estavam servindo. Finalmente, nós temos Deuteronômio. Deuteronômio é um livro bastante importante, né? É o livro no qual Moisés relembra a aliança. E aqui, esse modo que Moisés relembra a aliança aqui, é chamado de Tratado de Suzerania. A gente vai ver ele um pouco lá em Êxodo, mas no Antigo Oriente Próximo existiam esses tratados que eram feitos entre o suzerano e os seus vassalos, entre o rei e reis menores, e esse tratado ele tinha exatamente essa estrutura, muito parecida com o livro de Deuteronômio. Um preâmbulo que conta quem é aquele suzerano, quem é aquele absoluto ali que está fazendo aquele tratado. Ele conta o prólogo histórico, ou seja, como que aquela relação se deu,
como que aquilo aconteceu. Geralmente ele conta a história do suzerano, ele conta a história daquele homem, e geralmente eles exageram, né, no caso dos tratados dos hititas, nas realizações desse suzerano. Também nesses tratados existem cláusulas, ou seja, eu vou fazer isso se você fizer aquilo. Existem leis que regulam essa relação entre suzerano e vassalo, e existem bênçãos e maldições atreladas à obediência ou à desobediência relacionadas àquela relação. E, finalmente, a gente tem lá no final acordos de sucessão, que no caso aqui se refere exatamente à sucessão de Moisés, porque Moisés não era o suzerano final, Moisés não era o mediador final, ele apontava apenas para o mediador, ele apontava apenas para o rei dos reis. Por isso, nesse caso de Deuteronômio, nós temos esse acordo aqui de sucessão. Mas é interessante ler desse ponto de vista, porque vocês vão observar que o Velho Testamento, principalmente os 5 primeiros livros, eles têm muito essa estrutura. Essa estrutura era uma estrutura comum no Antigo Oriente Próximo, e ela é utilizada para que o povo de Deus relembre e para que isso fique fácil para o entendimento do povo a respeito desse livro tão maravilhoso, Deuteronômio, que tem os 5 grandes discursos de Moisés. Então, para a gente decorar, o livro de Gênesis fala sobre a escolha desse povo. O livro de Êxodo fala sobre a libertação desse povo. Levítico fala sobre a santificação desse povo. Números fala sobre a instrução, as instruções que são dadas a esse povo. E Deuteronômio fala sobre a exortação, ou seja, o relembrar de toda essa história. Irmãos, essa estrutura, ela é firmada, ela tem uma grande base nisso que os teólogos, principalmente Van Groninger, expõe, chamando de o cordão dourado. O que é o cordão dourado? O cordão dourado são 3 aspectos que sempre vão aparecer nas Escrituras e sempre vão aparecer em especial ali no Velho Testamento. O reino, o pacto e o mediador. Então, imaginem o reino como esse amplo domínio de Deus. O amplo domínio de Deus sobre todas as coisas é exposto já em Gênesis 1, quando Deus cria todas as coisas e cria para a sua própria glória. O pacto é exatamente esse tratado entre o suzerano, o rei dos reis, Deus, e o homem, mais particularmente ao povo de Israel. Eles são o objeto do pacto, a igreja de Deus é objeto do pacto. Esse que conta quem é esse rei, que tem ali um prólogo histórico, que tem as normas de relação e que tem, finalmente, as bênçãos e maldições ali. Esse é o pacto exposto. Mas nós temos também a figura do mediador. Então, vocês vão observar, irmãos, durante todo o Velho Testamento, se vocês fizerem essa leitura, sempre vai ficar evidente o rei, Deus o Pai, vai ficar sempre evidente a aliança que Deus fez conosco por meio do pacto, o pacto ali colocado, o pacto no qual ele mesmo assume todo o ônus do não cumprimento daquele pacto, porque ele é o Deus perfeito, ele é o Rei dos Reis, mas vai aparecer também uma figura do mediador. Então, o primeiro mediador que nós vemos na estrutura da aliança é, por exemplo, Adão. Adão é um mediador entre Deus e os homens. Adão aparece como aquele que deveria cuidar do jardim, e ele é o primeiro mediador do pacto, mas ele falha. Ele é um mediador falho, ele falha. Depois nós observamos Noé, depois nós observamos Abraão, depois nós observamos Moisés, e assim sucessivamente. E essa estrutura está apontando para a necessidade de um mediador perfeito. Alguém que fizesse essa mediação entre Deus e os homens, mas que fosse perfeito e cumprisse de maneira perfeita todas as demandas da lei, todas as demandas do pacto. Ocorre que nós vamos observando durante todo o Velho Testamento, esses homens que são tidos como mediadores ou cabeças pactuais, eles vão falhando miseravelmente nas suas missões. Isso aponta para a necessidade que nós temos de um mediador perfeito. Nós sabemos quem é esse mediador. Esse mediador é Jesus Cristo. Deus enviou o seu próprio Filho como único mediador entre ele e os homens.
Mas esses mediadores, eles nos lembram o Senhor Jesus Cristo. E isso fica bastante evidente quando nós lemos de maneira sequencial o livro, o Velho Testamento. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, porque, como eu combinei com vocês, eu vou parar para, se alguém tiver alguma dúvida. Irmãos, nessa primeira parte aí, que eu passei bem rápida, há alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Senão, eu vou continuar. Daniel, Falando. eu sempre estou relendo a Bíblia, né? E assim, eu acabei o Pentateuco há pouco tempo. Uma dúvida que eu fico sempre em relação a esse povo que morreu no deserto é se existe algum texto na Bíblia que aponta para a salvação, pelo menos de alguns desses que morreram no deserto, ou se essa morte foi uma morte, realmente a morte eterna, está incluída nessa primeira morte. Eu não sei, é uma dúvida que eu tenho. Tá. Leandro, eu não consigo te responder isso agora, né? Mas eu acho que algo lá em Hebreus a gente consegue vislumbrar sobre isso. Mas, assim, de cabeça, o que eu posso te dizer é que esse povo ele morre como um povo desobediente. No entanto, se havia salvos entre eles, eles são salvos por meio de Jesus Cristo. Então, não era pela observância da lei. Mas o que aquilo fica evidente para mim, e eu acho que essa é a ideia da narrativa, é que o que Deus estava fazendo era depurando o povo para aquele novo momento. Isso fica muito claro em Números, né? Não poderia entrar naquele novo ambiente, em Canaã, com aquelas mesmas práticas, com aquelas mesmas ideias passadas. Por isso que só sobram dois. Só dois confiaram no Senhor de modo absoluto, né? Caleb e o próprio Josué. O próprio Moisés fica no monte, né? A ele é dado apenas o direito de ver a terra. E Moisés certamente é salvo. Nós observamos no Novo Testamento, lá em Judas e também no momento lá em Mateus, quando Jesus sobe ao monte, na transfiguração. Né? A gente vê isso de maneira muito clara. Mas eu fico te devendo essa, se existe algum texto que a gente fale sobre isso. Beleza? Beleza, obrigado. Mais alguma dúvida, irmãos? Então, vamos lá. Continuar. Então, agora a gente vai passar para os temas principais, ou seja, quais são os temas principais? Aqui eu vou passar bastante rápido, tá? Bom, soberania de Deus, a gente observa isso lá em Levítico, por exemplo, na outra apresentação que eu vou compartilhar de novo no grupo, tem mais textos, ou seja, eu coloco um texto de cada livro para cada um desses pontos, né? Mas a gente observa lá em Levítico, no capítulo 17, versículo 11, a soberania de Deus, quando Deus mesmo institui a maneira com que os sacrifícios deveriam ser praticados. Às vezes isso a gente não considera um ato de soberania, mas imaginem que essa lei foi promulgada apenas por Deus. Deus mesmo instituiu. Então, Deus tem que ter uma soberania absoluta, porque ele estabeleceu um modo com o qual os sacrifícios deveriam ser praticados. Também a gente vê a proibição da idolatria lá em Deuteronômio 4. Ou seja, por que esse é um ato de soberania? Ora, porque o que Deus está dizendo é que ele é o soberano sobre aquele povo e sobre toda a terra, na realidade. Mas como aquele povo deveria refletir o povo de Deus, não tem cabimento outros soberanos ou outros deuses no meio daquele povo. Deus não divide sua glória, Deus não divide seu domínio, Deus não divide o seu povo com ninguém. Por isso, a proibição da idolatria. Você vê isso lá em Deuteronômio, capítulo 4. A gente vê também a seriedade do pecado. A expulsão do jardim. Observem que Deus não permite que o homem permaneça naquele ambiente. Aquilo denota e retrata de maneira assim brutal essa separação que há entre Deus e os homens. Os homens pecaram, os homens se rebelaram contra Deus.
era necessário que esses homens fossem punidos, e esses homens experimentam essa punição com a expulsão do jardim e com todas as maldições que são lançadas sobre ele. Não há negociação, não há nada que o homem possa fazer. Até mesmo o ato do homem de se cobrir é um ato que demanda da graça de Deus. Deus mata um animal para ficar claro que aquele era um tremendo... Imagina que não havia morte, não tinha acontecido morte no jardim. E Deus sacrifica um animal para que aquele animal cobrisse os homens ali. Também fica muito claro, lá em Levítico, no capítulo 4, os pecados involuntários. Então, o pecado é tão sério, que Deus estabelece sacrifícios para os pecados involuntários. Ou seja, nem aqueles que nós nem tomamos ciência que cometemos, aqueles que são de fato involuntários, esses pecados não escapam da seriedade, eles precisam de sacrifício. Então não existe isso de, eu pequei, mas eu estava sinceramente tentando acertar, ou algo parecido com isso. Pecado é coisa séria, e os pecados involuntários, os sacrifícios aos pecados involuntários, eles evidenciam isso de maneira bastante clara. Também a gente observa a graça de Deus espalhada em Caim. Caim eu já citei para vocês, mas em Noé. Noé vivia numa terra absolutamente rebelde contra Deus. Mas Deus, com a sua graça, estabelece o cabeça pactual, Noé, para que, por meio de Noé e da sua família, Deus continuasse essa maravilhosa história da salvação. Noé é um exemplo claro da graça de Deus. E também nós observamos isso lá em Números. Mesmo depois da rebelião, nós observamos a graça de Deus, as promessas de Deus, mesmo para aquele povo que acabara de se rebelar. Deus é um Deus gracioso, e isso fica bastante claro em todo o Pentateuco. Lá na outra apresentação a gente tem mais versículos, mais textos. Eu vou mandar ela também, tá bom? Bom, eu vou interromper aqui, mas eu acho que não, com relação a essa parte não há dúvida, né? Que é uma parte pequena, eu acho que muitos assistiram, então eu vou partir logo para a última sessão, e essa é uma sessão maior e também inédita aí, tá? Vamos lá. Então, queridos, como eu disse a vocês, a gente olhou um contexto maior, de maneira muito rápida aqui, né? Era uma revisão para a maioria, para a minoria era algo novo, mas eu passei muito rápido justamente porque era uma revisão. Mas agora a gente vai fechar um pouco mais essa lente, a gente vai olhar com uma lupa um pouco melhor para o Êxodo. E o Êxodo a gente pode chamar de a grande escapada. Grande escapada. Vamos olhar um pouco o Êxodo, que é esse livro que é o contexto imediato ali do Velho Testamento. Então, pequeno esboço do livro de Êxodo. O livro de Êxodo é dividido exatamente assim. Deus salva Israel, Deus dá a sua lei a Israel e Deus ordena a adoração. Então, para decorar, salvação, lei, adoração. Então, Deus aqui estabelece essa relação com esse povo que estava escravo no Egito. O esboço do livro é dividido assim, como vocês estão vendo aí nessa tabela. Então, a gente encontra na primeira parte dele Israel no Egito. A gente vai revisar um pouquinho como eles foram para lá. A gente mostra Deus presente em compaixão, quando Deus aparece para Moisés e ele diz que ele ouviu o clamor do povo, o povo que sofria debaixo da escravidão ali, exercida pelos egípcios. A gente observa o povo sofrendo com escravidão, e a gente observa Deus presente em justiça, e a gente vê isso claramente nessa primeira parte, lá nas 10 pragas do Egito. Ou seja, sempre isso aparece. Deus presente em compaixão, Deus gracioso salvando, mas Deus também um Deus justo, punindo o pecado, mesmo que não seja o pecado cometido pelo seu próprio povo. Então aqui há algo essencial. A lei não vincula apenas o povo de Deus. A lei vincula todo ser humano. Todo ser humano, diante da lei, é pecador. Porque poderia surgir essa dúvida. Não, essa lei, esse contrato de suzerania aí, esse pacto que está sendo feito aí, com relação à lei, com relação àquela parte onde estabelece as relações, ela só vale para o povo de Deus. Não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que o homem é condenado pelos seus pecados diante de um padrão, diante de uma vara,
diante da Torá, diante da lei de Deus. Então, o homem é pecado por ferir, o homem é condenado por ferir a lei de Deus. Deus dá a sua lei a Israel. E esse é um grande presente, irmãos, porque o povo estava há 400 anos no Egito. O povo talvez tivesse se esquecido de como Deus era, de quem era o Senhor. Mas agora, Deus dá a sua lei para mostrar para aquele povo quem ele é. A lei de Deus, ela mostra Deus presente em retidão. Ou seja, a lei, quando você olha a lei de Deus, você olha o caráter de Deus. Você olha quem Deus é. E aqui eu não estou me referindo, obviamente, só aos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos eles só são uma parte, né? Alguns autores chamam até de um resumo da lei de Deus. A lei de Deus ela é bastante extensa. Mas nós também começamos a observar que, diante daquela lei, esse povo ele começa a se reunir em comunidade, uma comunidade da aliança, mediante a observância da lei, mediante a importância que a lei tem. Quando Deus estabelece isso com esse povo lá no Monte Sinai, você começa a observar que o povo ele está firmado em aliança. Esse povo que saiu do Egito não é um povo que vai se dispersar, ele deve viver em comunidade e viver em aliança. Deus também ordena, na última parte do livro, a adoração. E esse ordena não é só de ordem no sentido de que me adorem, mas também ele organiza a adoração. Ele organiza, então é muito claro, você observa qual é a adoração falsa e a adoração verdadeira. E a adoração falsa é uma adoração que ela não está conforme os padrões que o próprio Deus estabelece na sua palavra. Aparece também Deus presente em glória. A glória de Deus aparece em diversas circunstâncias aqui nesse último capítulo, e é óbvio que isso deveria acontecer porque esses últimos capítulos tratam da adoração e nós adoramos a glória de Deus, e nós também mostramos a glória de Deus sendo revelada e reverenciada durante esses últimos capítulos. Então, esse é um pequeno esboço do livro de Êxodo. Mas o livro de Êxodo, ele nos mostra um outro Êxodo. E esse outro Êxodo é repetido por Jesus Cristo. Então, observem, queridos, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 1 a 6, Paulo chama a experiência que aqueles homens tiveram ao atravessar o mar que Deus abriu de batismo. A primeira parte da salvação de Deus para com aquele povo foi uma espécie de batismo. E foi isso também que Jesus experimentou. Quando Jesus inicia o seu ministério, ele inicia sendo batizado por João Batista, aquele que era o precursor daquele que haveria de vir e cumprir todas as expectativas de Deus para com o seu povo, o verdadeiro Israel. Jesus também é batizado. Nós observamos também Jesus sendo tentado no deserto, assim como Israel também foi tentada no deserto. A diferença abissal entre os dois é que Jesus é aquele que é tentado, mas não peca, ele responde com a palavra de Deus. Enquanto Israel fere a palavra de Deus, fere a lei de Deus ao ser tentada. Também nós observamos o próprio Sermão do Monte como uma leitura da lei a partir de Jesus, a afirmando e a aprofundando de fato. Deus também deu sua lei para aquele povo, um povo que reiteradamente fere a sua própria lei, mas ele foi alvo dessa maravilhosa revelação que era a lei de Deus, escrita com o próprio dedo de Deus. E, finalmente, nós também observamos no êxodo de Jesus a própria Páscoa, a entrega do Cordeiro Pascal, enquanto aquele povo, quando estava saindo do Egito, também experimenta isso, quando eles têm que derramar sangue, passar nos umbrais das portas. Jesus, então, representa esse Cordeiro imaculado que Deus passa sobre a nossa fronte, que passa sobre a nossa casa, para que nós não sejamos objetos da condenação da morte. Jesus é a nossa Páscoa. O livro de Êxodo, ele é corretamente lido também a partir da própria experiência de Jesus. Porque o livro de Êxodo, ele mostra aquele povo de Deus sendo libertado para servir a Deus, o Israel de Deus. No entanto, esse Israel de Deus falha, é um Israel pecaminoso, é alguém que abandona o Senhor. E Jesus é o verdadeiro Israel de Deus, é o verdadeiro povo de Deus, porque ele cumpre esse êxodo absurdo. Ele sai também da sua terra, ele sai da presença do seu pai,
ele adentra a existência humana, ele se veste, ele tem carne como a gente, mas ele, diferente daqueles israelitas, ele não peca, ele é batizado, ele observa a lei e a aprofunda, e ele também é o próprio sacrifício, o sacrifício perfeito de Deus. Nós precisamos, ao ler o livro de Êxodo, não ficarmos restritos apenas a ele, porque hoje nós temos revelação superior, conforme nos diz Hebreus, que é o próprio Jesus Cristo. E, obviamente, a gente vai se ater aqui, a gente vai se voltar ainda mais um pouquinho para essa parte aqui que está marcada, que é quando Deus dá a sua lei. Então, a gente olhou o Pentateuco, olhou um pouquinho o esboço aqui do livro de Êxodo, e agora a gente vai olhar um pouco mais a lei do Senhor aqui. Bom, estabelecer aqui um pequeno contexto para a lei. Então, só rememorar aqui essa história que vocês bem conhecem. Um personagem bastante importante e pouco lembrado quando a gente trata sobre esse tema é o próprio José. José é um dos patriarcas. José é um dos homens de Deus que foram separados, e ele é uma espécie de Cristo, é um tipo de Cristo. José é um tipo de Cristo no Velho Testamento. E José foi vendido pelos seus irmãos. Passou anos como escravo. E quando ele já era o segundo no Egito, ele só não era maior do que o próprio faraó, seu pai e seus irmãos aparecem para ele. É uma cena comovente e maravilhosa, vale muito a pena ler toda a história de José, e essa parte, então, é difícil segurar as lágrimas, mas quando ele aparece, eles aparecem para ele, eles aparecem numa situação calamitosa. Existia fome na terra de Israel. Aquele povo estava faminto, e todo aquele povo da aliança estava reduzido à família de Jacó, seu pai. E aquela família ia desaparecer, porque não tinha comida. José foi, então, instruído por Deus, com a sua mente brilhante, a fazer uma espécie de gestão no Egito, de modo que aquele reino ali grande, ele fosse preservado daquela fome que duraria 7 anos. Então, o que nós observamos é que Deus preservou José, um indivíduo, para que esse indivíduo preservasse o povo de Deus, finalmente. Nós vemos nisso uma repetição desses fatos em toda a Bíblia. Então, José é preservado, esse indivíduo é preservado, para que ele preserve o povo. Preservação e graça estão presentes em José. Então, aquele povo, ele chega até o Egito por causa de José. José dá um terreno para eles, e tudo isso, Faraó faz isso por causa de José. Faraó, um ímpio, que não pertence ao povo de Deus, ele faz isso por causa de José, esse homem que foi preservado durante anos, né, em todas as suas agruras, para que ele finalmente pudesse preservar o povo de Deus. Então a Bíblia dá um salto longo, quando ela chega em Êxodo. Ela chega em Êxodo e nós nos deparamos com uma situação bastante difícil. O povo de Deus tinha crescido absurdamente, eles tinham procriado muito, e eles já eram muito maiores do que os egípcios. O faraó, então, daquela feita, ele olha aquela situação e ele vê um risco. Esse povo é muito mais forte do que a gente, esse povo é muito mais numeroso do que o nosso povo, e esse povo vai nos dominar. Então, vamos instituir aqui uma escravidão severa sobre esse povo, e a Bíblia conta claramente lá em Êxodo, no capítulo 1, que esse homem institui uma escravidão com castigos, com chicotes, ele faz aquele povo ficar exaurido. Além disso, ele estabelece também a morte dos primogênitos. Mas, no meio dessa situação toda, esse faraó que já não conhecia mais José, que não tinha lembrança de José, talvez não soubesse nem por que aquele povo todo estava ali, esse homem institui essa severa perseguição. Mas Deus ouve o seu povo. Deus ouve o gemido do seu povo. E Deus, no meio daquela matança que aconteceria ali, por meio de Faraó, Deus preserva Moisés. E é curioso que Moisés é preservado e ele é cuidado pelo próprio Faraó. Ele é adotado pela filha de Faraó e é cuidado pela sua própria mãe. Então Moisés é uma figura que ele foi treinado é verdade, pelos egípcios. Ele experimentou toda a alta cultura egípcia, mas ele também tem um contato íntimo com o povo. E ocorre que, em determinado momento, Moisés, se insurge contra as pesadas cargas que aqueles homens estavam fazendo. Ele faz isso matando um egípcio, e ele foge. 40 anos, Moisés foge.
Esse Moisés, então, preservado por Deus, preservado primeiro quando é tirado das águas, preservado depois quando foge por ter matado o egípcio, esse homem é ungido por Deus para libertar esse povo dessa grande opressão. Ele passa 40 anos no deserto, 40 é um número importante no Velho Testamento, ele passa 40 anos no deserto, ele é preservado nesses 40 anos, e quando ele tem 80 anos, Deus aparece para ele e diz para ele que ele libertaria aquele povo. Então, de novo, um homem preservado para que muitos outros experimentassem também essa salvação, essa preservação de Deus. Isso é algo que se repete muito no Novo Testamento. Moisés, então, volta para aquela terra, e vocês conhecem a história, ele livra o povo de Deus das mãos dos egípcios por meio da ação poderosa de Deus. E aí, Moisés, então, tira esse povo e caminha com esse povo rumo a uma terra. Mas esse era um povo que não conhecia a Deus, que talvez tivessem lembranças de quem era Deus. Eles conheciam muito bem os deuses egípcios, eles conheciam muito bem a cultura egípcia, mas eles haviam se perdido, porque já tinham 400 anos que eles estavam distantes. E agora nós observamos que é necessário que Deus dê algo para que eles comecem a ter um conhecimento mais profundo de Deus. Eles viram Deus em ação, eles viram a graça de Deus os preservando, mas eles precisam conhecer mais o caráter de Deus. Então Deus dá a lei. E a lei, ela faz uma oposição bastante clara. Ela faz uma oposição bastante clara entre santidade e pecado. Ela deixa bastante claro que a santidade de Deus demanda uma absoluta ou observância da lei. Então, por exemplo, no primeiro mandamento, ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Então, qual é o pecado que está estabelecido? A idolatria. A santidade é a observância de não ter outros deuses diante de mim. Então, o pecado é a idolatria. Isso fica bastante evidente na lei de Deus. Nós vamos explorar isso quando nós adentrarmos em cada um dos mandamentos. Mas a lei, então, ela tem esse papel de mostrar a santidade de Deus, mas também revelar o pecado que há em nós. Ela é muito importante nesse sentido. A lei tem esse papel de mostrar o pecado, de mostrar o grande caráter do nosso Deus Santo. Mas vamos olhar um pouquinho mais a lei aqui, para vocês observarem que aquela mesma estrutura que existia lá em Deuteronômio, ela também se repete na lei. Se não, vejam. Nós temos também na lei um tratado de suzerania. Observem aí, em Êxodo capítulo 20, que a primeira coisa que acontece é que aparece o nome do grande rei. Lá no versículo 2, na primeira parte, ele diz: eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, o teu Deus. Olha que coisa interessante. Quando Deus vai estabelecer a lei, ele estabelece baseado em quem ele é. Ele é o Senhor. Agora vejam, queridos, como Deus é gracioso. Ele toma o nome dele, eu sou o Senhor, e ele acrescenta o nome de Israel, porque ele não é simplesmente o Senhor. Ele é o Senhor teu Deus. O nosso Deus é um Deus que assume no seu santo nome o nosso nome. O Senhor, ele é conhecido não apenas como Senhor, como o grande rei, mas ele é o nosso Senhor. É por isso que nós, quando falamos e nos referimos a ele como nosso Senhor, é algo gracioso. No tratado que Deus faz conosco, no tratado de suzerania, o regramento da lei, toda lei é firmada no fato de que ele é o Senhor e de que ele é o nosso Senhor. Então, a lei, ela tem que soar para nós como algo maravilhoso, ela tem que ter o gosto de mel, como diz o salmista. Porque a lei é uma expressão desse Deus que é nosso Deus. Ele se tornou nosso íntimo, ele se tornou o nosso Deus. Ele é conhecido em toda a eternidade como o nosso Deus, não apenas o Deus de Israel, porque nós, como povo do pacto, encaramos que não há separação, é a igreja aqui que está estabelecida. Esse Deus é o nosso Deus. É o nosso Deus e ele tomou o nosso nome no seu sobrenome. O Senhor não é mais apenas conhecido como Senhor, ele é o nosso Senhor. Mas ele também nos dá o prólogo histórico de como aquele tratado tinha sido firmado. Observem, no versículo 2 mesmo, que ele conta como se deu essa relação. Ele diz assim: que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, queridos, uma coisa bastante importante que vocês precisam entender.
Bastante importante. De toda a aula, isso é o mais importante. Queridos, aquele povo era um povo cativo, era um povo escravo. E aquele povo foi libertado por Deus para que aquele povo fosse o povo de Deus. É isso que está dito aqui, no nome do grande rei que está assinando esse tratado de suzerania. Mas quando ele vem com um prólogo histórico, observem, queridos, esse Deus é um Deus que tirou o povo da terra do Egito. Deus abençoou o povo antes de que o povo fosse fiel à sua própria lei. Então, observem que a graça de Deus é anterior à lei. A graça de Deus ter nos libertado, ela vem antes da lei. Por isso que é incorreto você falar sobre graça, lei, era da graça, era da lei. A lei está firmada sobre a graça de Deus. Antes que aquele povo fosse obediente, aquele povo apenas gemia. Deus os liberta com mão forte. Então, percebam, nós observamos a lei, primeiro, porque a lei ela vem do nosso Senhor, mas também porque a lei ela é algo que veio após uma grande libertação, após a graça de Deus. Então vejam isso. Pode parecer estranho para você, porque nós vivemos numa cultura assim. Deus nos liberta da escravidão do Egito, da escravidão do pecado, para que nós o obedeçamos. Mas quem é que pode obedecer a Deus? Apenas os livres. Então aqui vai um conselho. Talvez você tenha dificuldade com a lei de Deus. Talvez você tenha dificuldades não só de interpretação, e isso a gente vai sanar durante as aulas. Mas você tem dificuldade, você acha que a liberdade está em não ter essas amarras com a lei de Deus. Ou você acha que a igreja e os seus ditames e os seus padrões são demasiadamente pesados e Deus não se importa com isso. Talvez isso seja um retrato que você continua sendo um escravo no Egito. Porque aquele que é liberto por Deus, aquele que experimentou a graça de Deus, esse enxerga a lei como um grande benefício dessa graça. A lei de Deus, ela só é mel para os nossos lábios, ela só restaura a alma daqueles que foram libertados. Então, se por um lado ela condena todo homem, para aquele que é salvo por Deus, para aquele que é escolhido por Deus, a lei ela tem esse condão, esse gosto delicioso, porque ela é fruto de uma grande libertação. Nós somos cada vez mais livres quanto mais nós obedecemos a palavra do Senhor. A liberdade cristã, ela é a observância da lei. Se nós observamos a lei de Deus, e aqui eu estou falando de maneira em lato sensu, nós somos livres. Nós fomos criados lá no princípio para obedecermos a Deus. Nós desobedecemos e nos tornamos escravos. Então, a liberdade que nós podemos experimentar é quando nós obedecemos a Deus. Se isso para você não soa muito bem, talvez você continue como um escravo no Egito. Talvez quando você desobedece a Deus, mesmo que de maneira involuntária, e não há arrependimento em você, e aquilo tudo soe ou tenha um gosto delicioso para você, essa desobediência, talvez você ainda esteja lá no Egito e ainda você seja escravo. Então, a grande ironia desse versículo 2 é que a lei ela é para os livres. O mundo apregou diferente. O mundo apregou que, na realidade, livres são aqueles que não cumprem os ditames de Deus, mas a Bíblia diz o contrário. Só é livre aqueles que observam a lei do Senhor. Mas ela também tem as suas estipulações, do versículo 3 ao 17, estipulações gerais, né? A lealdade, o amor, aí no versículo 3, o primeiro mandamento, né? E as estipulações específicas, que é o conteúdo específico do amor. Como que nós amamos a Deus? E aí ele mostra do versículo 4 ao versículo 17. E também, como um bom tratado de suzerania, nós temos aqui as sanções, as bênçãos pela obediência, o versículo 6 e o versículo 12. E nós também temos a maldição pela desobediência, a parte B do versículo 5 e o versículo 7. Queridos, para terminar, eu vou rapidamente aqui. Como a lei aponta para Cristo? Primeiro, que a lei apresenta a justiça de Cristo. Quando nós observamos e lemos a lei, e observamos que Jesus obedeceu a lei, nós vemos que justiça excelsa que é a do nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo.
ela mostra também a necessidade que nós temos dele, porque nós não conseguimos cumprir a lei. E nós, quando olhamos para eles e vemos que ele a cumpre, e a cumpre de maneira absoluta, nós vemos que nós necessitamos desse Cristo. Ela evidencia também a imputação da justiça de Cristo a nós. Ou seja, como que nós podemos orar, como que nós podemos cultuar, como que nós podemos adorar, se a lei é tão exigente, se a lei mostra o nosso pecado, se a lei mostra essa separação, é por causa da imputação da justiça de Cristo a nós. Ela gera também ações de graça por Cristo. Nós agradecemos a Deus por ter enviado o seu próprio Filho, porque sem ele, os ditames da lei seriam demasiadamente pesados e apenas revelariam a nossa pecaminosidade, mas eles também, por causa de Cristo, revelam a graça e a santidade do Senhor. E Cristo, finalmente, é a substância da lei. Vejam como Cristo é a substância da lei. No primeiro mandamento, nós observamos como Jesus deve ser adorado. Depois você lê esses textos bíblicos. No segundo mandamento, nós vemos que Jesus é a imagem perfeita de Deus. Ele que é a imagem de Deus. No terceiro mandamento, nós vemos que Jesus é o nome de Deus. Esse nome, o Senhor teu Deus, é Jesus. Então, nós temos essa íntima relação com o primeiro dos muitos irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. O quarto mandamento mostra que Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso descanso, o descanso prometido, o descanso que é exemplificado no quarto mandamento do sábado. Jesus é o nosso descanso. Lá no sexto mandamento, mostra que Jesus é a nossa vida. Jesus é a verdadeira vida que nós temos. O sétimo mandamento mostra como Jesus purifica a sua noiva, como Jesus mesmo é que nos purifica, Jesus é que nos limpa para nos apresentar de maneira limpa diante de Deus. O oitavo mandamento mostra que Jesus é a nossa herança, em quem nós temos tudo. O nono mostra que Jesus é a verdade de Deus. Quando aqui ele diz que nós não podemos dizer falso testemunho, Jesus toma isso e mostra que ele mesmo é a verdade de Deus. E, finalmente, no décimo mandamento, Jesus se mostra como a nossa suficiência completa. Aqui eu passei rápido, porque em cada um desses mandamentos eu vou explorar essas características de Jesus. Amém? Amém. Amém, queridos? Amém. Então era isso, irmãos. A gente se demorou um pouco mais do que eu imaginava, são 12h13, eu queria ter terminado um pouco antes, mas é essa nossa primeira aula aí. Eu sei que foi muito conteúdo, né? Eu vou passar essa apresentação e também a aula vai ficar gravada. E depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar mais sobre isso. Tá bom? Tá, joia. Tá bom. Jonas, liga a câmera aí, se você puder. E Pedro também. Irmãos, para terminar aqui a nossa aula, eu queria orar mais uma vez. Opa, Jonatas. Tudo bom? Queria ver você aí. Cadê os meninos? Estão bem? Cada um tá assim, estão por aí. Estão por aí, né? Benção. Irmãos, eu estou com uma saudade muito grande de vocês, viu? Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Tá? Deixa eu orar mais uma vez para a gente encerrar esse momento aqui. Senhor, obrigado pela tua palavra. Muita coisa, Pai, muito conteúdo. Ninguém abarca isso tudo, Pai. Mas eu quero te agradecer pela atenção dos meus irmãos, pela concentração, e te agradecer por essa ferramenta, Pai, que se manteve estável. Obrigado pela tua graça, pela tua promessa. Porque, ó Deus, a estabilidade dessa ferramenta é apenas uma amostra da grande estabilidade que é a salvação que nós temos em Ti. Amém. Nada, Pai, nos arranca das tuas mãos. Amém. Nada. Pai, se tem uma coisa certa é que nós estamos nas tuas mãos. O sofrimento vem, a angústia vem, mas nós estamos nas tuas mãos. Isso é motivo Amém. de grande alegria para nós. Pai, abençoa meus irmãos. Livra-os, ó Deus, de tudo aquilo, Pai, que decorre dessa doença que tem assolado esse povo. Pai, o nosso povo é um povo pobre. Pai. Há muitos, ó Deus, que têm sofrido horrivelmente com essa doença. Muitos, ó Pai, experimentando desemprego. Nós andamos pelas ruas, ó Pai, e há um ar de depressão. Meu Deus do céu, se isso, Senhor, é juízo teu, e certamente é, Pai, retém a tua mão, Pai. Esse povo já tem padecido,
E assim, ó Deus, como o povo de Israel clamava, e o Senhor ouviu e enviou Moisés, eu te peço, Pai, que ao clamor desse povo, tu envie o teu povo, a igreja, Amém. que sabe, que não teme a morte e que enxerga em tudo isso a tua soberania absoluta. Amém. Glórias sejam dadas ao teu nome, exaltado seja o teu Filho que assenta à tua direita. Nós te amamos e te adoramos, no nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos queridos, até a próxima, viu? Eu vou mandar no grupo a apresentação e o link da gravação, tá? Tá, joia. Obrigada, Daniel. Deus abençoe. Até mais. Tchau. Até.